A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Aconteceu de novo. Adivinha? Acidente de trânsito nessa madrugada. E aí eu vou falar pra vocês, 3 pessoas ficaram feridas nessa madrugada, uma pancadaça. É o que eu falei, aconteceu, vai acontecer de novo, vai acontecer sempre enquanto o trânsito de Nova Friburgo tiver essa loucura. Bom, mudando de assunto, hoje, durante o dia, aconteceu o primeiro encontro estadual de lideranças, SEMEC, Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura de Nova Friburgo. Logo mais você vai saber tudo o que aconteceu nesse evento importante aí para as nossas lideranças femininas. E vamos falar também que o governo federal sancionou, gente, uma lei que institui a paternidade positiva. É o direito ao brincar como estratégias aí contra a violência a crianças e adolescentes. Interessante essa pauta, uma reportagem, uma entrevista, na verdade, bem grande que vocês vão ver para entender de uma vez essa história aqui no nosso Zoom Notícias dessa terça-feira, 20 de agosto de 2024. E ó, estamos no ar. Vamos lá. Boa noite para todo mundo que nos acompanha, já sabe como é que funciona o processo, né? Pelos próximos 30 minutinhos, muita informação sobre a nossa Nova Friburgo e como eu falei, hein, um assunto interessantíssimo no próximo bloco sobre a paternidade positiva. Vocês vão entender como é que funciona, o que é, porque isso agora é lei. Mas a gente começa essa edição falando, adivinha de quê, gente? Acidente de trânsito. Correu aí nos grupos da cidade, nos grupos de notícia, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram de todo mundo, e a gente mostra, claro, aqui no nosso Notícias também, acidente durante a madrugada dessa terça-feira, dia 20, envolvendo 2 carros no Jardim Ouro Preto, que deixou 3 pessoas feridas, gente. As vítimas foram um homem de 48 anos, com ferimentos leves, um homem de 55 anos, com ferimentos moderados, e uma mulher de 48 anos, com ferimentos leves, tá, gente? Ambos os homens foram encaminhados para o Hospital Municipal Raul Sertã e a mulher recusou o atendimento, tá? Então ela não quis ser atendida, de acordo com as informações fornecidas pela assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros. Então, o que a gente sempre pede aí é para a população dirigir com prudência, com cuidado, com cautela, porque é o que mais acontece por aí, certo? Lembrando aí que o Corpo de Bombeiros também informou a nossa equipe que o acionamento aconteceu por volta das 10 da manhã, da madrugada, não, 10 da manhã, né, gente? Porque é com 10 da madrugada ou 10 da manhã? Aí ficou esquisita essa nota aqui, está dizendo que foi 10 da manhã ou 10 da madrugada, mas enfim. O acionamento aconteceu, o Corpo de Bombeiros foi lá e fez a retirada aí das pessoas que estavam feridas e o atendimento de quem quis o atendimento. Beleza? 1h10 da manhã, gente, perdão, uma ficou para lá, e tá vendo só como é que são as coisas, Rafael? É isso, o roteiro está aqui na cara, foi 1h10 da manhã, excesso de informações aqui, né, de preciosismo de informações, 1h10 da manhã da madrugada, isso aí. Parabéns ao Corpo de Bombeiros pelo requinte de informações e não foi culpa da pauta não, tá? Eu que não tinha lido aqui, 1h10 da manhã, né, nessa madrugada aí de terça-feira. Volto a dizer, por favor, pessoal, prudência sempre no nosso trânsito de Nova Friburgo, beleza? Agora vamos mudar de assunto, gente. Hoje aconteceu o primeiro encontro da Mulher Empreendedora e da Cultura aqui de Nova Friburgo. São grandes lideranças da nossa Nova Friburgo e do estado do Rio de Janeiro que se juntaram aqui em Nova Friburgo para debater temas super relevantes para nós, homens, para elas, mulheres. Vamos ver. No evento, todas as empreendedoras presentes aproveitaram um pouco do café enquanto fortaleciam seu network. A presidente do SEMEC contou o quanto esse encontro é um marco significativo para toda mulher empreendedora. Esse encontro é um marco significativo para a gente, enquanto liderança do SEMEC. É um momento de união, de fortalecimento de rede, é um momento de capacitação de outras lideranças do Estado, né? É um momento de networking, de benchmark entre elas, pois cada uma cuida da sua comunidade, né? E fazendo o benchmark a gente consegue olhar um pouco para fora, aprender com outros exemplos, aprender com outras comunidades e utilizar esses exemplos positivos dentro de casa. Então esse encontro ele foi criado justamente para a gente se fortalecer, se capacitar, elaborar as nossas capacidades de liderança, né? E claro, unir, fazer networking entre essas lideranças dos SEMECs de todos os estados. Estão aqui presentes 9 SEMECs,
né, de 9 municípios do estado do Rio de Janeiro, e a cada vez mais a gente tem criado mais CIMECs no estado do Rio, e a gente quer transbordar, né, fronteiras municipais, fronteiras da nossa comunidade, para fortalecer a nossa rede a nível estadual e a nível nacional. Na ocasião, o presidente da Cianf falou sobre a importância do encontro e destacou o protagonismo de Nova Friburgo dentro do associativismo. Destacar a escolha de Nova Friburgo para que pudesse sediar um encontro de tamanha importância, né? Isso mostra a força da associação comercial dentro do estado. Nova Friburgo tem se destacado aí pelo esse protagonismo do associativismo. Nós somos hoje 1.400 entidades aqui, e isso tem sido declarado pelo próprio presidente da federação, Robson Carneiro. O trabalho que nós temos feito, somos mais de 100 anos de trabalho aqui, de associativismo no estado, e isso fomos premiados, né? Há hoje um crescente movimento dentro do estado, hoje em torno aí de 9 CIMECs em torno de um ano, liderado aí pela Josane Marchon, aí a coordenadora aí, quase estadual, e aqui em Nova Friburgo pela Fabiana Caiuca, que preside. Então, trazer para cá esse movimento que começa a debater a necessidade das mulheres não somente estar em posição de mulheres empreendedoras, mas também de buscar aí a sua capacitação, o seu aperfeiçoamento e o seu treinamento através de núcleos. Isso é muito importante. E a associação, ela se sente extremamente privilegiada em poder abrigar esse movimento. A consultora do SEMEC RJ ressaltou a importância do empoderamento e da independência da mulher. Ela falou também sobre a mudança que o Conselho, por meio desses eventos, proporciona para toda mulher empreendedora. A dificuldade para empreender é grande no nosso país, sobretudo quando a gente fala do empreendedorismo na pauta feminina. As mulheres têm mais dificuldade de obter crédito para os seus negócios, melhores condições de pagamento, as mulheres ainda são muito desacreditadas, e é preciso que haja esse movimento forte dos SEMECs cada vez mais, para que o SEMEC do Estado do Rio possa vir a se capilarizar nos seus 92 municípios, e que nós possamos trazer essa facilidade da união, da troca dessas melhores práticas, para que as mulheres possam se espelhar no sucesso de umas e isso as fortaleça para tocar em frente a sua ideia, o seu sonho e a sua liberdade financeira, porque uma mulher só é verdadeiramente livre quando ela pode decidir o que vai fazer com o dinheiro do próprio trabalho. Isso aí, parabéns às nossas mulheres aí sempre empreendendo e se desenvolvendo aqui por Nova Friburgo também, eu tenho certeza. Vamos embora para o próximo bloco falar sobre essa nova lei, gente, da paternidade positiva, que institui, inclusive, o direito de brincar como uma estratégia de prevenção à violência contra a criança. Você vai entender melhor essa história daqui a pouquinho. Fica aí. Seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas, tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia.
pessoas acham que são 4 anos se preparando, mas na verdade é uma vida inteira. Não só a nossa, mas a de todo mundo que acredita, que vibra, que investe, que abre mão de tanta coisa para que a gente siga o nosso caminho. Quero agradecer todo mundo pela torcida. E quando o momento chega, ele pode mudar a nossa história. E quem sabe a do nosso país também. Time Estácio. Para nós, vocês são mais que ouro. São diamantes. Maricá está de braços abertos e sorriso estampado no rosto esperando você. Vem curtir a vida, vem pra Maricá. Vem! Todos os dias, a vida nos apresenta novos desafios. Eles podem ser previsíveis ou inesperados, mas muitas vezes são sonhados e aguardados por nós mesmos. E quando o novo capítulo da nossa vida bate à porta, nada melhor do que contar com quem adora te ver sorrir ao dar um novo passo. Stan tem mais de 5 décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Mas entregamos mais do que tecnologia e versatilidade. Existimos para dar a você segurança e liberdade para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Stan, gire a próxima chave. Estamos de volta, e aí o assunto agora é paternidade positiva, uma nova lei que foi sancionada. Assim, explicando de maneira muito superficial, é aquela oportunidade que a gente tem de entender a brincadeira como uma forma de afeto e educação, até para prevenir a questão da violência contra a criança e o adolescente, né? E mais importante a gente falar é exatamente em desenvolver uma relação de afeto e acolhimento totalmente distante da questão da violência, que inclusive fere os direitos da criança e do adolescente, inclusive. Tem uma reportagem, na verdade uma entrevista longa agora, que a Ana Carolina Romanelli fez. Vocês vão entender bem direitinho como é que funciona essa questão da paternidade positiva. Vamos ver. Sobre a lei da parentalidade positiva, que foi instituída agora em março pelo governo federal, quem vai conversar sobre isso com a gente é a psicóloga que está aqui do meu lado, Daniele Furtado, que é psicóloga e orientadora parental. Daniele, obrigada pela sua presença aqui nos Notícias, para a gente poder estar explicando para as pessoas que estão em casa mais um pouquinho sobre essa lei. Fala um pouquinho o que é essa lei, o que ela institui, como é que é isso? A lei, ela vem para instituir a parentalidade positiva e o brincar como estratégias para a prevenção da violência contra a criança. Apesar da gente já ter, né, marcos importantes sobre isso, como o ECA, né, sobre a antiga lei da palmada, né, que já fala sobre não educar com violência, vem essa lei para reforçar, ou seja, mais uma vez o governo vem trazendo, porque a lei da palmada, ela vem como uma intervenção do governo, né, vamos dizer, dentro da família. Olha, agora a gente não pode mais educar batendo, né, isso é ilegal. Só que a gente continua tendo violência doméstica, né? A gente tem casos aí, o caso do menino Bernardo, o caso do menino Henry, que são crianças que sofreram violência e que foram a óbito por conta disso. Então a gente tem, vamos dizer assim, uma ratificação, né? Um reforço de a gente precisa mudar a forma de educar nossas crianças. E a parentalidade positiva vem falar disso, de uma educação onde a normatização da violência não vai mais existir. Né, onde educar com palmada não vai mais ser permitido. Ela vem transformar, vem pedir para que a gente transforme esse olhar sobre a educação infantil. Agora, Daniele, você que é psicóloga, especialista no assunto, né, que é orientadora parental, o que pode acarretar para uma família, para um pai, para uma mãe,
que persistem em bater no filho como forma de... achando que essa é a melhor forma de educar a criança. O que isso pode acarretar para a família? Com relação ao conselho tutelar, a mãe pode perder a guarda da criança. Isso está dentro dessa lei? Essa lei estipula diretrizes com relação a isso? A lei ainda não fala disso, né? A gente vai ter a normatização, ou seja, como ela vai funcionar, como isso vai acontecer. Mas a gente já tem outras leis, né, que já falam disso, que já tratam disso, né? Como a lei do menino Bernardo, como o ECA, a gente já tem ali as consequências para a violência infantil. Agora, o que a gente pode gerar? A gente já tem alguns teóricos, já tem estudos que falam sobre o impacto da violência na criança, no desenvolvimento. Então, a gente tem John Bowlby, a gente tem o Winnicott, né? A gente tem aí informações sobre quando a gente educa com violência, né? Quando a gente ensina para a criança que a maneira de se relacionar com o outro é pela violência, é isso que ela aprende. Então, assim, a criança está batendo no amiguinho na escola porque o amiguinho fez uma coisa que ela não gosta. Mas como é em casa quando ela faz algo errado? Conversam com ela ou ela leva uma palmada? E aí ela vai aprendendo que é a partir da violência que eu ensino o outro. Então, a violência tem consequências futuras graves, né? Ela pode trazer adoecimento mental, ela pode fazer com que essa criança estabeleça relações violentas na vida adulta dela, porque é isso que ela está aprendendo. Agora, Daniele, para a pessoa que está em casa e não conhece o termo, o que é parentalidade positiva? O que esse termo traz? E o que isso pode ajudar na psicologia da criança e no desenvolvimento saudável dessa criança no futuro próximo? Então, de forma mais resumida, a parentalidade positiva, ela está falando de um processo de educar essa criança, entendendo essa criança como um ser de direito, né? Que é algo que está lá também dito no ECA. O que é a criança de direito? Uma criança que tem direitos. Então, a criança, ela sente, ela tem opinião, ela tem raiva, ela tem medo, e a gente precisa respeitar e compreender esses sentimentos e acolher. Isso não quer dizer uma concordância com o mau comportamento, mas uma compreensão. Então, a gente não pode mais tratar a criança com uma visão adultocêntrica, né? A gente não pode mais tratar essa criança a partir da visão do adulto. A gente precisa olhar esta criança a partir de um olhar centrado na criança, né? Então, essa criança tem uma opinião, a gente precisa ouvir essa opinião, a gente precisa validar essa opinião. Então, a parentalidade positiva, ela vem para falar de uma educação com respeito, com afeto, com compreensão, né? Existem já uma série de teorias, né? De cursos, de orientações no privado, né? Agora a gente vai ter também no público com essa lei, mas a gente já tem orientação parental no privado, né? Ou seja, a gente já consegue orientar os pais sobre isso, porque é difícil, tá? Não é inato. Eu pelo menos fui educada numa geração onde tomar uma chinelada era uma forma de educar. Eu também. Né? A gente foi educado, a violência foi inserida na nossa infância como uma normatização, era normal apanhar. Então a gente está falando de uma mudança de paradigma que a gente vem construindo desde o ECA. Né? E essa é mais uma lei que vem aí nos ajudar. Então a gente precisa fazer uma mudança de paradigma. E como profissionais de saúde, eu, principalmente como profissional de saúde, tenho essa responsabilidade também, de ajudar esses pais nessa construção de uma parentalidade positiva. E como é que você acha que essa parentalidade positiva pode ajudar a prevenir problemas de comportamento e de saúde mental em crianças e adolescentes? Como é que você enxerga isso? Pois como que a gente previne isso? Primeiro, porque na parentalidade positiva, a gente vai criar um ambiente mais saudável, né? Porque ela prevê, por exemplo, uma comunicação aberta, ela prevê uma escuta ativa, ela prevê respeito, né? Ela prevê validação de sentimentos. Então, se eu sou educada num ambiente respeitoso, amoroso, a chance de eu desenvolver alguma doença mental é menor, né? Isso já traz saúde, porque eu estou crescendo num ambiente mais saudável. Isso também melhora as minhas relações interpessoais, na escola, no trabalho, porque eu aprendo a conversar, eu aprendo a me expressar, eu aprendo a dizer o que eu sinto, ao invés de ter uma crise de raiva e sair estapeando o meu coleguinha. Agora, eu vou puxar para uma questão aqui mais. Quando a criança é criada num lar doente, digamos assim, em que a mãe e o pai têm problemas psicológicos, é importante que todo mundo se trate
para a criança poder ter essa parentalidade positiva. Senão ela não vai ter êxito, não vai conseguir. Então é por isso, e essa é uma lei importante, porque é uma lei onde a gente reconhece que a gente precisa cuidar desses pais. Que para eu ter uma criança saudável, eu preciso ter uma família saudável. Então que a gente precisa intervir nessa família. Não só instituindo leis, olha, isso não pode, aquilo não pode, mas como eu posso ajudar esse pai, esse professor, esse cuidador a desenvolver a parentalidade positiva? Como eu posso te ajudar a achar outras maneiras de lidar com o comportamento inadequado de uma criança? Porque a gente tem muitas técnicas e muitas formas que não é bater. Na verdade, hoje o bater é uma maneira bem ineficaz, né? Às vezes, de mudar comportamentos inadequados. Então, sim, a gente precisa entender que agora essa lei ela vem para a gente ajudar também os pais, para a gente capacitar esses pais. Importante a gente ressaltar também que a lei foi sancionada dia 20 de março, mas ela entra em vigor só 180 dias depois, né? Isso. E ressaltar também a importância de a partir do momento que essa lei entrar em vigor, como a sociedade pode se beneficiar disso com crianças mais saudáveis psicologicamente para um futuro, para a construção de um futuro melhor, né? Sim, e a lei ainda traz um segundo item que é muito importante, que é instituir o brincar também como uma estratégia. Mas, Dani, assim, o que quer dizer isso? A gente hoje tem crianças que ficam trancadas em casa. A gente tem crianças que ficam em tela durante horas e que às vezes brincam direcionadas. Elas não brincam mais livre, né? Na minha infância eu ia para a rua brincar, né? E é esse momento de brincar livre em que a criança aprende a resolver conflitos, a criança aprende a se expressar, desenvolver o lúdico, né? Desenvolver o lúdico, né? Ela está com igual e isso tem sido retirado. Então, quando essa lei institui esse brincar, a gente também está dizendo para o Estado, olha, a gente vai precisar intervir na organização urbana, porque a gente precisa de praças seguras e adequadas para as crianças e famílias poderem ir. Né? A gente precisa que as escolas também instituam programas para esse brincar livre. Né, para que as crianças na escola também tenham um espaço de brincar, porque o brincar é imprescindível para o desenvolvimento infantil. Dani, para a gente terminar, como é que você vê o equilíbrio, né, dentro dessa lei de psicologia, de afeto e disciplina? E qual é o papel da psicologia dentro desse contexto? Então, vamos lá. A gente hoje pode instituir disciplina com afeto. Quando a gente está falando de parentalidade positiva, a gente não está falando de permissividade. Quando a gente está falando de vamos validar o sentimento de uma criança, a gente não está falando de concordar com um comportamento inadequado. Então, afeto hoje pode vir junto com disciplina. E ele precisa vir. Porque quando você disciplina, você está ajudando a criança com afeto, ela tende a ter um aprendizado muito mais eficaz. Né? E entender que a disciplina ela não vai vir com uma frase. Você não vai falar uma vez, dependendo da faixa etária da criança, ela vai entender. Você vai falar muitas vezes. Né? Porque os pais, com a parentalidade positiva, vão precisar também entender de desenvolvimento infantil. Porque você entende que, dependendo da faixa etária da criança, ela vai fazer uma pirraça. Porque, neurologicamente, o desenvolvimento cerebral dela ainda precisa de alguns recursos motores para lidar com a situação. Né? Eu acho que a psicologia pode contribuir muito. Né? A orientação parental ela não é um campo específico da psicologia. Né? Mas como psicóloga e orientadora parental, eu acho que a gente contribui muito. Por quê? Porque como psicóloga eu acabo tendo um olhar mais amplo. Então, por exemplo, quando eu estou atendendo uma criança, eu consigo às vezes observar se aquilo é uma questão, essa criança precisa de terapia? Essa família precisa de terapia? Ou essa família precisa de uma intervenção em orientação parental? Então, a psicologia pode contribuir muito nessa área, com um olhar clínico, para não ser uma orientação parental, onde a gente está dizendo assim, olha só, pai, você vai fazer isso, você vai ler aquele livro, isso vai funcionar, porque é difícil. Então, não é assim, vamos dizer, receita de bolo, eu vou ler lá sobre disciplina positiva, vou aplicar e vai funcionar. É um processo, e é um processo individual. Cada família tem a sua estrutura, sua história, sua formação. Então, a orientação parental ela é individual. E dentro da psicologia, a gente consegue ter um olhar mais clínico, né, de construir essa parentalidade junto com o pai. Não dizendo para ele o que ele tem que fazer, mas proporcionando para ele uma consciência do que ele está fazendo, como ele está fazendo, e se o que ele está fazendo vai levar
o filho dele, a educação do filho dele para onde ele espera. Porque se eu estou batendo no meu filho, se eu estou desrespeitando o meu filho, eu estou esperando que ele seja uma criança respeitosa e amorosa com as pessoas, tem alguma coisa aí que está errada. Então, Daniela, é importante a gente falar para as pessoas que estão em casa, que relutam em procurar um psicólogo para o filho. Meu filho é muito novo, meu filho é muito novo para fazer terapia. Não, né? É importante que os pais que estejam tendo dificuldades em educar as crianças procurem um psicólogo para ter esse apoio e essa rede de apoio, né? Que é importante. Sim, e eu acho importante, né, a gente falar para os pais que muitas vezes vocês não precisam ir a um psicólogo, meu filho tem problemas, né? Por exemplo, eu tenho pais que vão me procurar, não é porque tem problema, mas olha, eu tô achando que as coisas não estão boas, eu tô achando que eu não tô conduzindo bem esse processo, né, do desfraude do meu filho, você pode me ajudar? A gente está lá às vezes também para dar suporte. Às vezes você vai procurar um psicólogo, você não vai fazer um processo inteiro terapêutico, você vai fazer uma orientação, né? O psicólogo vai poder te dizer, não, olha só, traz essa criança, vamos olhar, porque o que você está me contando, sim, talvez essa criança precise. Muitas vezes, em muitos atendimentos, uma boa orientação parental já ajuda muito a criança, né? Porque os pais conseguem aprender a lidar com aquilo de uma outra forma e, consequentemente, traz mudanças no comportamento da criança. Essa lei você vê, quando ela entrar em vigor em outubro, você vê como uma coisa positiva, né? Uma coisa que vai ajudar no melhor desenvolvimento psicológico e emocional das crianças, para um futuro melhor, para um país melhor. Vai, e aí o que eu quero dizer vai ajudar se nós, todos nós, também começarmos a entender que é uma lei que assim, eu posso aplicar e você pode aplicar. Porque a partir do momento que eu, enquanto psicóloga, trato essa criança com respeito, com afeto, né, que você, enquanto pai, que você, enquanto professor, também propõe uma parentalidade positiva, nós também estamos aplicando a lei. Porque a gente não pode esperar que uma lei mude tudo. Nós precisamos mudar, nós precisamos começar a entender que as crianças de hoje não são as crianças que nós fomos, né? Elas precisam de outras metodologias de educação, porque elas são diferentes. Não vai funcionar o que funcionou para mim, não necessariamente vai funcionar para as crianças de hoje. Cada um tem que fazer a sua parte. Cada um tem que fazer a sua parte. Se cada um fizer, com certeza a lei vai trazer muitos benefícios de saúde e desenvolvimento para crianças e para adolescentes também. E, consequentemente, teremos adultos mais responsáveis e mais conscientes. Daniela, eu agradeço a sua presença aqui no Zoom Notícias e as suas explicações. Tenho certeza que as pessoas que estão em casa agora estão com outra visão com relação à lei. Obrigada. E a gente volta aos estúdios do Zoom Notícias. Eu quero pedir desculpa a Daniela e também a Carol, que participaram da entrevista, que eu falei paternidade positiva, parentalidade positiva, mas depois dessa aula aí vocês conseguiram entender exatamente o que é o assunto e eu também aprendi a partir de agora, beleza? Vamos embora para o próximo bloco, ver como é que fica a previsão do tempo para esse meiozinho de semana aqui em Nova Friburgo. Fica aí. Descubra a excelência do nosso cardápio balanceado, repleto de opções para diversas dietas restritivas. Desfrute de saladas variadas, guarnições quentinhas, beliscos saborosos e qualidade garantida, atendendo a todos os públicos. Delicie-se com uma experiência gastronômica única e saudável. Poavre Gourmet, a escolha perfeita para o seu almoço no Espaço Arp. Todos os dias a vida nos apresenta novos desafios. Eles podem ser previsíveis ou inesperados, mas muitas vezes são sonhados e aguardados por nós mesmos. E quando o novo capítulo da nossa vida bate à porta, nada melhor do que contar com quem adora te ver sorrir ao dar um novo passo.
Stan tem mais de 5 décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Mas entregamos mais do que tecnologia e versatilidade. Existimos para dar a você segurança e liberdade para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Stan, gire a próxima chave. As pessoas acham que são 4 anos se preparando, mas na verdade é uma vida inteira. Não só a nossa, mas a de todo mundo que acredita, que vibra, que investe, que abre mão de tanta coisa para que a gente siga o nosso caminho. Quero agradecer a todo mundo pela torcida. E quando o momento chega, ele pode mudar a nossa história. Quem sabe a do nosso país também. Time Estácio. Para nós, vocês são mais que ouro. São diamantes. De volta, vamos ver como é que fica a previsão do tempo para esse meiozinho de semana aqui em Nova Friburgo. Olha só, dia muito parecido como foi hoje, terça-feira, tá? Amanhã a previsão é de solzão. Aí podem aparecer algumas poucas nuvens, mas vai dar um dia bem bonito, tá? Mínima de 12, máxima de 22 graus. Mas se seguisse 22 aqui, teoricamente um dia mais frio do que foi hoje, né? Que hoje foi um calor de lascar. Beleza, gente? É isso. Acabou o nosso Zoom Notícias. Amanhã a gente volta, se Deus quiser, só com coisa boa aqui na tela da Zoom. Tchau, tchau. Valeu.